Olá! Um livro dedicado a grandes atrizes que marcaram a história do teatro brasileiro recebeu uma homenagem sofisticada e elegante. Fotos, páginas e relatos que transportam o leitor para o ambiente do teatro. As Grandes Damas e um perfil do teatro brasileiro dedicado às atrizes Bibi Ferreira, por seus 70 anos de vida artística, e Eva Todor, por seus 80 anos dedicados ao palco, e muitas outras atrizes. É o que vamos conversar hoje no Toda Mulher, que recebe a deputada Inês Pandeló, a atriz Beatriz Lira e a autora do livro, a jornalista Rogéria Gomes. Rogéria, como foi reunir tantos nomes aí? Bibi Ferreira, Eva Todor, Beatriz Lira, Beatriz Segal, Lara Cardoso, Eva Vilma, Anissete Bruno, Norma Blum e Ruth de Souza. O livro tem mais aí de 8 décadas de artes dramáticas, a partir do relato de atrizes que carinhosamente foram chamadas de grandes damas. Como foi reunir tantas e por que esses nomes? Um raro prazer ter podido colocar todas elas num único exemplar, digamos assim, e poder contar com a história delas. A escolha se deveu muito à questão da parte histórica que eu relato no livro. A primeira parte do livro, eu conto a história do teatro e a história do teatro no Brasil. Então, a gente procurou fazer um link com essas mulheres, com essas atrizes que tiveram parte nesse momento histórico do teatro. E, fazendo uma pesquisa, todas elas fizeram parte, criaram praticamente a história das artes cênicas no Brasil. Cada uma delas com a sua singularidade, com o seu trabalho específico, mas cada uma delas pôde contribuir para esse início que eu relato lá. Então, a gente faz um link entre o trabalho delas e a história do teatro no Brasil, que praticamente foi escrita por cada uma delas. Todas tiveram uma participação importantíssima no teatro. E muita gente esquece dessa parte, de fazer essa ligação. Tanto que no depoimento delas, acaba acontecendo delas contarem fatos que eu relato na primeira etapa do livro. Eu queria que você mostrasse o livro, porque ele também tem fotos, texturas, que chamam a atenção do leitor e remetem essas pessoas ao palco. De onde surgiu essa ideia? Você queria colocar o leitor em toda essa história? Na verdade, o livro surgiu de Eu sou uma pessoa que gosta muito de teatro, trabalho com cultura há muitos anos, trabalho fazendo... A parte que eu me segmentei no trabalho foi essa, durante muitos e muitos anos, e eu também fui professora universitária. Aí a coisa me chamou a atenção porque eu comecei a perceber que a gente tinha muito pouco público. O público de teatro está se esvaziando, o público de teatro se consiste em terceira idade. A terceira idade é que vai ao teatro. Os produtores, colegas meus, até brincam, a Beatriz deve saber disso, eles brincam dizendo que as vans é que sustentam o teatro. Quando acabar a van, quando tiver mais van para levar a terceira idade, cadê o público? A gente não tem formação de plateia por hábito, a gente não tem esse tipo de cultura no Brasil. Então isso me chamava muita atenção, porque eu via que os jovens não iam ao teatro. O fator é um só? Claro que não, são múltiplos. E a questão financeira, e a questão de distância, são muitas as questões. Mas a principal questão que eu observava era a falta do conhecimento do teatro. Você não pode gostar daquilo que você não conhece. Isso não existe. Se você não conhece, você não gosta. Por que as pessoas gostam muito de televisão? É lógico, guardadas as devidas proporções, a televisão tem uma dinâmica completamente diferente do teatro. Ela entra na sua casa, todo mundo tem um aparelho de TV, é diferente. Mas você tem acesso àquilo. Se não te derem essa oportunidade, você nunca vai gostar daquilo. Tanto é que as pessoas que começam a gostar ou que criança começam a ter esse contato de alguma maneira, geralmente são as futuras plateias. Sim. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu pensei nisso, de levar, que esse livro chegasse aos bancos escolares. Esse era o meu sonho dourado. E ele está chegando, mas esse é o objetivo principal. Que a gente possa chegar à escola com o livro e apresentar uma história riquíssima. O Brasil, um país, deputada, a senhora que é deputada sabe bem disso, um país que tem no seu elenco, que pode dizer assim, Beatriz Lira é brasileira, Bibi Ferreira é brasileira, Eva Todor é brasileira, e tantas outras que eu nominei, Norma Blum, Beatriz Segal, todas elas, essas mulheres são brasileiras, elas escreveram a história do teatro, e a maioria dos nossos jovens não sabe. Só se tiver alguma menção, alguma novela, alguma situação assim. Eu acho que esse quadro precisa mudar, né? A gente precisa entrar na escola, falar disso. A Beatriz teve uma experiência fazendo teatro na escola um tempo atrás, eu acho que ela pode até contar, maravilhosa. Assim, a gente sabe que dá resultado, então tinha que ter um pontapé inicial. E como foi essa experiência, então, Beatriz? E depois eu quero que você me diga também
como é a sensação de ser homenageada nesse livro, que é o sonho da Rogéria levar para as escolas, para a biblioteca? Olha, isso aí foi uma surpresa. Mas essa experiência que a Rogéria menciona é uma coisa que eu acho que deveria ser retomada. Foi aí em 71, 72, 70, por aí. Estávamos um grupo assim, de teatro naquela época, às vezes tinha mais gente no palco que na plateia, porque foi uma das piores crises. E nós resolvemos fazer um espetáculo para a Semana Santa, usando um texto do Guéon e o roteiro, e o Orlando Senna, que foi aí agora no audiovisual, alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, e fez um texto e ficou um espetáculo muito bonito. Quer dizer, apresentado pouco, porque era uma coisa de Semana Santa, apresentamos em igreja, assim. Mas, a partir daí, a repercussão, e como a gente estava sendo desempregado, então era o ano sesquicentenário do Brasil. E aí ele escreveu um espetáculo que era uma aula, 50 minutos. Os motivos políticos e econômicos que levaram a independência do Brasil. E aquilo era realmente uma coisa didática. E o Estado do Rio, que aí ainda estava separado, né? Uhum. Então a Secretaria de Cultura de lá comprou os espetáculos e nos soltaram aí, pediam o local maior a cada cidade que pudesse ter um espetáculo. E nos deram uma Kombi, quer dizer, a gente tinha dias que a gente fazia 3 espetáculos por dia, no mínimo 2, teve dia de fazer 4. Agora, e aí nós fomos a lugares que nunca tinham visto teatro. E nós estávamos com uma coisa didática. Sim. Era uma aula. E mesmo assim, o encantamento das pessoas, tanto criança quanto adulto, porque ia tudo. Por exemplo, eu não me lembro em que lugar, mas me lembro que tinha, até hoje eu vejo a imagem daquela mulher, uma mulher com uma criança de colo, assistindo o espetáculo. Uhum. Quer dizer, e aí a gente vê a força do teatro e o que se poderia, através do teatro, divulgar na parte de educação, quer dizer, com qualquer assunto que fosse, quer dizer, tanto de saúde quanto da própria cultura, da educação, matéria, geografia, até matemática, eu acho que poderia, que ficou uma coisa lúdica, né? Quer dizer, atrai, e você está ali divulgando, quer dizer, você está mostrando o teatro e Sim. você está ensinando ao mesmo tempo e criando público. E criando público, junto, exatamente. Né? Eu sei que depois, no ano seguinte, a secretaria chamou, encomendou porque por onde a gente tinha passado, aí os professores, coisas assim, pediam para a gente voltar. Certo. Agora eu estou assim, muito sedenta de te ouvir falar um pouco desse início da sua carreira, que deve coincidir muito com as carreiras também das outras damas que a Rogéria colocou no livro, né? Como é que era assim, ser mulher, atriz, iniciando uma carreira, né? Aquele momento? Bom, já era meio difícil, porque na época ainda, você querer fazer teatro, você já tinha oposição da família, né? E preconceito da sociedade. Quer dizer, eu não peguei, mas tinha acabado há pouco tempo, acho que é coisa de 3, 4 anos que tinha acabado com isso. Quer dizer, isso me foi contado pela Eva, eu viajando na companhia dela, e que houve aquela época que a atriz chegava num hotel e tinha que se registrar num livro em separado, que era o livro em que a meretriz também teria que, assim, quer dizer, era assim. Quer dizer, eu não peguei este preconceito, peguei ainda o restante da questão de família, ou às vezes certos locais, assim, de olhar um pouco, assim, desconfiado, mas, quer dizer, me foi relatado, a Eva pegou isso, e me foi relatado por ela, e me lembro que também que foi uma atriz, que era uma comediante de Moncher, Grace Moema, que foi uma das que lutaram para que se tivesse uma folga.
Quer dizer, quando eu comecei já tinha folga na segunda-feira. Mas acho que também era uma coisa, talvez de uns 8, 10 anos, uma conquista relativamente recente, porque antes elas trabalhavam de segunda a segunda. E mesmo o registro como profissão, isso também não é uma coisa que nasceu junto com o exercício, né? A regulamentação profissional, aí eu já tomei parte por inteiro nessa luta. A regulamentação foi feita em 78 e, quer dizer, foi votada a lei, quer dizer, para criar a profissão regulamentada, enfim, direitinho. Lembro que foi Brasília, enfim. E depois a regulamentação da lei saiu, aí eu já não me lembro quando, porque eu estava mais no centro da coisa mesmo, nesse período de 77, 78, porque girava no Congresso vários projetos de regulamentação da lei que a gente não conseguia nem saber qual. Entendi. Qual que estava? Tinha um que eu acho que eu ainda tenho guardado, que parecia um regimento de quartel. Era um dos que andava por lá, né? Quer dizer, e a gente não conseguia saber qual que estava mais adiantado, até que alguém lá descobriu que era um projeto que foi relatado pelo Álvaro Vale, e então foi em 78 que ele foi aprovado, mas foi uma luta muito, essa situação muito que grande. a Beatriz conta, da Eva, ela conta no livro. Quando ela casou, acho que você sabe essa história, né? Quando ela casou, ela foi fazer a lua de mel trabalhando. Ela casou muito nova, muito jovenzinha, com 14 anos, com o primeiro esposo, e ela foi fazer a lua de mel trabalhando em turnê, que ela tinha uma companhia. Eles tinham uma companhia que foi uma das mais duradouras do teatro brasileiro. Ela teve quase 28 anos direto com uma companhia, Eva e seus atores. E ela foi, quando ela chegou no lugar, acho que foi em Salvador, o lugar eu não lembro exatamente, ela foi fazer a inscrição e aí deram o livro para ela para escrever lá Meretriz, no livro das Meretrizes. Aí o marido dela na hora falou, não, peraí, não é assim e tal, ela é casada comigo e tal. Enfim, ele disse que não tinha como, porque ela era menor de idade. Ele disse, não pode, então tá legal. Aí ele reuniu todos os atores da companhia, que eram muitos, na época as companhias tinham muitos atores, fora o pessoal de apoio, ela viajava com todo mundo, eles fizeram passeatas pela rua, foram ao governo, ele exigiu que não acontecesse isso, diante da posição deles, ela conseguiu assinar o livro de forma natural, como uma profissional normal, e entrar, mas até isso ela sofreu. Mas é muito interessante, porque estou vendo aí a contradição, porque já existia o glamour da profissão, mesmo não sendo considerada como profissão ainda legalmente, de um lado tinha um glamour e a população queria ouvir falar, né, as revistas e tal. E de outro, o preconceito, né? Parece uma coisa contraditória. E né, quer dizer... Sem dúvida. E acho que ainda, em alguns assuntos, ainda acontece isso, né? E por um lado, assim, mas na realidade ainda havia um preconceito. Nós vamos para um breve intervalo, então, e a gente vai voltar a falar de preconceito no segundo bloco. É só um instante, toda mulher volta já já.